Olá, estamos no ar com o seu programa Bem-Estar Criança, aqui pelo canal 26, Procinante NET, canal NET Cidade. E hoje no programa temos o prazer de receber aí o Alexandre Apolo, professor, mestre, doutorando em Educação Física, pedagogo, pós-graduado em treinamento de modalidades esportivas pela USP, pós-graduado em Metodologia e Didática, autor nada mais nada menos de 6 livros esportivos com repercussão internacional, professor palestrante nos principais congressos nacionais e internacionais do esporte, profissional do ano pelo CREF em 2007, personalidade brasileira na educação esportiva pelo CICESP em 2008 e recebeu a medalha Ulisses Guimarães pela Ordem dos Parlamentares do Brasil e a medalha Afonso Schmidt pela Câmara Municipal de Cubatão. E foi professor do Instituto Vanderlei Luxemburgo, na Uninove e na Unisanta, nos cursos de pós. E é professor da Rede Municipal de Cubatão, também é autor do projeto Super Escola, que funciona lá no município de Praia Grande. Prazer em recebê-lo. E que currículo, hein? Opa! Olá a todos, é um prazer estar aqui. Mas aquilo que eu falo, o currículo não vulga em nada, o que vale é o nosso dia a dia lá, olho no olho, com os alunos e com as tarefas que nós temos. Como é que surge a educação física na sua vida? Então, é uma história bem comprida, assim que eu vou tentar resumir. Eu fui atleta, do futebol, tive uma história aí de amor e ódio com o futebol, E em 1985, quando eu mudei para Santos, eu abandonei o esporte completamente. Eu fiquei aí, assim, bons meses até andando na praia, a bola passava por mim, eu nem devolvia, Depois, com um grupo de amigos, eu comecei a jogar novamente, tudo, e jogando assim com amigos até hoje. Aí eu fui assistir um jogo dos jogos da Unisanta, na época eram os jogos da Uniceb, Era uma final de educação física e engenharia no futsal. E eu me animei, eu falei, olha, eu estava pesando 120 quilos, eu falei, eu vou emagrecer, vou entrar nesse time e vou ser campeão. Até um amigo que estava comigo falou para mim, olha, não vai dar tempo, até você emagrecer, não vai dar tempo. Realmente não deu, eu fiquei meio gordinho, também não fui lá, essas coisas na minha performance, mas fiz parte do time, mais fiquei no banco do que joguei e acabei sendo campeão, Depois virei técnico do time da Faculdade de Educação Física também, Mas a minha história com a Educação Física foi assim. E essa questão de se tornar um grande pesquisador, buscar escrever livros, buscar criar métodos, principalmente no trabalho com a criança e com o jovem. Por que criança e jovem? Primeiramente, em termos de criar um método de trabalho, enfim, eu venho do trabalho lá braçal mesmo, Eu virei um professor de Educação Física e fui dar aula, De acordo com as necessidades que eu ia vendo, eu fui fazendo um curso aqui, um curso ali, Aí acabei chegando no mestrado, agora no doutorado, quer dizer, ao longo desses 31 anos de carreira, foi uma coisa assim até bem espaçada, Eu, por exemplo, demorei 6 anos do mestrado para o doutorado, Então foi uma coisa bem espaçada. E o fato de eu ter escolhido a criança e o adolescente, talvez porque na época que eu era atleta, eu tive muitos problemas, Aí entra a história de ódio que eu falei, Eu tive muitos problemas porque era uma época que não tinha informação nenhuma, que os jovens eram uma cobaia praticamente como atleta, A gente tomava injeção sem saber o porquê, Quando surgiu aquele aparelho Nautilus de musculação, as pessoas que eram magrinhas, como eu era na época, foram colocadas para fazer o exercício físico sem ter nada muito profundo em termos de estudo, E boa parte dessas pessoas hoje tem sequelas graves, como eu mesmo tenho, pressão alta, problemas de coluna horríveis, E ao longo desse tempo, o meu pensamento foi aquele, poxa, o que eu posso fazer, em termos de buscar o conhecimento para que isso não aconteça com outras crianças e outros adolescentes, Então foi o que me incentivou a pesquisar com a criança e o adolescente no esporte. E atualmente você ministra muitos cursos, muitas palestras, principalmente com o ex-árbitro aí, Oscar Roberto Godoy, polêmico Godoy. O Godoy é um amigo, é um irmão, que eu tenho. Nós temos uma amizade realmente muito grande, vira e mexe ele está aqui em Santos, Eu viajo muito com ele também para dar curso na área de futebol,
e também sem ele, para dar curso na área da educação física e esporte, né? A gente viaja bastante, né? Agora até devido aos meus compromissos com o doutorado, eu diminui um pouco essa carga, mas a gente viaja realmente bastante, aí, as capitais, né, de várias cidades do Brasil, né, ministrando cursos, né? E o método integrado do ensino dos jogos esportivos coletivos, que foi uma tese sua aí, uma dissertação de mestrado. Conta um pouco mais para nós. Na verdade, é um estudo que até então, até a gente consolidar ele em 2006, né, eram 22 anos que todo mundo discutia, né, como utilizar o método, o treinamento integrado, né, na educação esportiva, né? E nós tivemos a felicidade de desenvolver esse estudo, mostrando uma forma de aplicação do método, né, que acabou se estabelecendo como um método de ensino, né? Método integrado de ensino que nós renomeamos, né? É uma forma específica de aplicação do treinamento integrado, né? É um método que respeita, né, a criança no seu desenvolvimento, né? Ele é dividido em 3 fases específicas, que nós nomeamos como formas jogadas, jogos reduzidos e jogos modificados, né? As formas jogadas, no caso, são jogos de caráter técnico, né, que se caracterizam pelas corridas de estafeta, os jogos pontuados por ações conseguidas, os jogos pontuados temporalmente, onde não existe o contato físico, né? Então, a criança vai treinar ali o alvo, né? Vai treinar direção, corrida, tudo isso com um implemento novo para ela, que é a bola, né? Então, essa seria uma primeira fase. Numa segunda fase, né, a criança era disposta aos jogos reduzidos, que são jogos de caráter técnico, né, com maioria de jogadores, né, ou minoria, você pode, em espaços reduzidos, e você coloca mais jogadores, menos jogadores, você mexe nas regras, né, e você propicia o treinamento técnico, no caso, né. Já os jogos modificados, que é a terceira fase, se confunde com os jogos reduzidos exatamente por essa forma de lidar com os jogadores, né, em maioria ou minoria, e mexer nas regras. Só que aí entra a parte tática, né? As crianças passam a ter funções a cumprir, zonas de jogo a respeitar, né? Então a gente acaba trabalhando praticamente tudo que o jogo propõe e jogando, né? Você não propõe um treinamento analítico, que é uma coisa que não vai acontecer durante o jogo, que é o treinamento analítico, né? Aqueles exercícios em fila, em dupla, em trio, né? Que reproduzem coisas que durante o jogo não acontecem, né? Inclusive temos algumas fotos, pedi pro pessoal já passar, enquanto vai passando as fotos. Aí você está na onde? Aí é na Uniban, em São Paulo. Pode ir passando as fotos, a gente vai recebendo. Aí foi o prêmio em Cubatão, né, a medalha Afonso Schmidt. Aí já em 1993, no Rebouças, né, tá até o Clodoaldo lá, que era o meu coordenador de esportes, é o Caiçara Clube, né? Também o Caiçara Clube, aí já em 97. Essa é a cartilha de futebol e escrita futsal. Por você. Sim, tem 10 historinhas muito interessantes em quadrinhos, né? Que falam da cultura da não violência, né? De religião, né? Que são são assuntos difíceis de tratar com a criança, né? E nós retratamos isso em 10 historinhas, né? Muito bem feitas pedagogicamente, né? E como é que está essa cartilha? Tem circulado o Brasil? Tem muitos professores que têm usado, inclusive na escola, né? Também. E no esporte, algumas escolinhas do Corinthians, aqui no interior de São Paulo, tem 7 escolinhas do Corinthians que adotaram a cartilha. Pois é, eu sou São Paulino, né? Palmeirense, brincadeiras à parte. Não, mas são 7 escolinhas de Sorocaba e algumas cidades ali em torno que adotaram a cartilha lá. E esse seu método, como é que está a divulgação? Alguns professores estão usando, como é que você tem levado isso país afora nas suas palestras, nos seus cursos? Olha, a gente, principalmente quando a gente vai para o lado do Nordeste, né, nós temos lá 200, 300 alunos num curso, né? E a resposta realmente é muito boa, né? Inclusive, eu oriento muito por e-mail, né? Que depois que a gente faz o curso, o professor sai de lá apto a usar aquilo, né?
Alguns entendem, né, aquilo de uma forma integral, outros parcialmente, e ao longo eles vão se acertando que a gente mantém o contato por e-mail, até por telefone se precisar, e a gente continua conversando, né? E realmente está sendo muito usado, né? Está chegando num ponto até que a gente está vendo aí a necessidade talvez de associar o método, né, ao nome de um atleta do futebol, né? Que seria extremamente interessante, né? Porque já a resposta dele como método integrado de ensino ao longo desse tempo foi muito boa, né? Se ele tivesse associado a imagem de um atleta de alto nível, seria excepcional, né? Viraria um produto praticamente, né? Conta pra gente o retorno das pessoas que estão executando o método com as crianças. Como é que tem sido? Tem alguma experiência de alguma cidade, de algum local que você gostaria de comentar conosco? Lugares assim, isolados, cidades lá, por exemplo, em Fortaleza, né? Tem alguns professores que utilizam e que têm visto respostas assim muito rápidas, e eu mesmo, até quando desenvolvi o método, né? Eu trabalhava no Guarujá, que eu aplicava os jogos, eu era obrigado a aplicar os jogos para tentar entender o que acontecia, né? A resposta realmente é muito rápida, porque o método ele trabalha com a capacidade de decisão, né? Então, rapidamente para vocês entenderem, né? Os exercícios analíticos, você trabalha praticamente o gesto, né? Só que o ser humano, ele recebe a informação por sensores sinestésicos, né? Acústicos, visuais, enfim, e aquilo vai para uma via aferente, para o sistema nervoso central, lá decide o que vai fazer e ele efetua. Então, a decisão vem antes do mecanismo efetor. Então, quando você trabalha na perspectiva do mecanismo decisório, você decide melhor o que você vai fazer. Logo, você também executa melhor, porque você decide mais rápido e faz melhor. Por exemplo, um passe, né? Um passe, às vezes, você não erra porque você não sabe fazer o passe. Você sabe fazer o passe, mas ele não está chegando porque você está decidindo atrasado e você perde o tempo de fazer aquele passe, né? Então, realmente, em termos de trabalhar o mecanismo decisório, as respostas são muito rápidas porque os meninos ficam muito mais objetivos, né? Então, hoje podemos dizer que um bom jogador já pode ser treinado quando criança. Nem vou dizer na base, porque a base a gente coloca 14, 15 anos, mas sim quando criança. De uma forma gradual, né? Se a gente pensar assim de uma forma gradual, a gente tem que pensar... a gente não pode pensar de uma forma desenvolvimentista, né? Porque o talento está aí e existe... Ele quebra todas essas barreiras. Ele quebra todas essas barreiras porque ele pensa na frente da idade dele, né? E executa na frente da idade dele. Agora outros pode ser. Né? Sim, mas se a gente pensar de uma forma gradual, né? Colocar esses exercícios de uma forma gradual, como o Barcelona faz, o trabalho que se faz no Barcelona é esse, né? É um trabalho integrado, né? Perto do método integrado de ensino, talvez, não sei, né? Mas o método integrado de ensino está adaptado à realidade da criança brasileira. A gente aproveitou muitas brincadeiras que existem aqui no Brasil, por exemplo, o Gol a Gol. Ninguém sabe de onde surgiu, né? Isso foi inventado na rua, né? Então a gente trabalha muito também com ressignificação das brincadeiras, né? Alexandre, vamos para um rápido intervalo, é rapidinho, é tempo de a gente tomar uma água aqui, a aguinha está por aqui, hoje veio água, o Vitor Kertz, um abraço ao Vitão aí, ao Vinícius também, mandaram uma água, nota 10. E também um abraço ao Edson Costa, que está aqui pelos bastidores. São Paulino como o Alexandre. O intervalo é rapidinho, voltamos já.